Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 16, o verso 11. 1 Samuel, capítulo 16, o verso 11 ao verso 13. Nós vamos ler na NVT, nova versão transformadora. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este. Levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com o óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por essa noite. Obrigado pela oportunidade de ouvir a tua palavra, Senhor. Pai, fala conosco no mais profundo do nosso coração, e que a semente da tua palavra, Senhor, encontre terra boa no nosso coração, para ela germinar, crescer, florescer e frutificar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar. O tema da nossa palavra nessa noite é unção de mais que vencedor. Quem toma posse de unção de mais que vencedor? Amém? Então essa passagem que nós lemos foi quando Davi foi ungido rei. Samuel foi atendendo uma ordem do Senhor. Se você ler o capítulo 16 de 1 Samuel, você vai ver lá desde o verso 1, o Senhor falando que rejeitou a Saul. Domingo também nós falamos um pouco sobre isso. Rejeitou a Saul. E aí o Senhor manda o profeta Samuel até a casa de Jessé, porque ali o Senhor ungiria um novo rei. E o profeta obedece, o profeta vai até lá. E chegando na casa de Jessé, ele fala para Jessé o que ele veio fazer. E ali começam a vir os filhos de Jessé. E cada filho que vinha, filhos já mais velhos, filhos mais parrudos, filhos que já serviam no exército. E cada um que vinha, o Senhor dizia: não, não é esse. O profeta olhava e falava: é esse. E o Senhor dizia: não é esse. Vem o outro: não é esse. E passam todos os filhos de Jessé, menos Davi, porque Davi estava no campo. E todos o Senhor diz: não, Samuel, não são esses. Eu não vejo como o homem vê, Eu não sei se você já teve essa impressão, às vezes eu tenho essa impressão. E você olha assim: um presidente da república. Você imagina uma figura. Você não imagina uma figura, Um general de um exército, você imagina uma outra figura. Um rei, você imagina. Às vezes olhando assim, na Inglaterra, o rei Charles, coitado, ele já devia passar para o próximo. Não tem nem portinho de rei mais, A mãe dele não, a mãe dele era uma senhora, era idosa, mas ela tinha o porte de rainha. Não é? Não é assim? Ele não, coitado, ele já devia passar para o filho tem cara de rei. Não é assim? Não é isso? Pois é,
É porque é o jeito que a gente olha, que nós vemos. E aí o profeta diz assim: não, nós não vamos comer, nós não vamos fazer nada enquanto Davi não chegar. Mandou chamar o filho ali, o filho mais novo, o filho menos provável. E quando ele chega, eu imagino que Davi não era tão parrudo como os outros irmãos, né? A Bíblia relata sobre a beleza de Davi, né? Não fala sobre a altura, mas você já entende quando você lê mais para frente, de que ele não era tão forte, de que ele não era tão parrudão assim, que ele já era um pouco mais franzino, era aquele menino mais bonitinho, menos forte, mais bonitinho, menos forte, né? Mas aí o Senhor fala: é esse. E a Bíblia diz que Davi unge, aliás, Samuel unge Davi como rei. Derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, e a partir daquele momento, como disse no verso 13, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Por quê? Por causa da unção. Às vezes, irmãos, nós não levamos muito a sério quando nós entramos na fila para receber a unção com óleo. Mas nós precisamos dar mais valor a isso, porque tem um significado, tem uma importância no mundo espiritual. E que às vezes a gente deixa passar. Ah, não, vamos lá receber a unção, vai, recebe e volta, como se nada tivesse acontecido. Na Bíblia, quando nós olhamos sobre unção, quando nós lemos sobre unção, nós vemos 3 sinais, 3 símbolos, 3 sentidos para a unção com óleo. E a primeira que nós vemos é essa que nós, inclusive, já lemos, que é a consagração, que é a separação para Deus. Então, alguém era ungido, ele era consagrado, ele era separado para Deus. Quando nós recebemos uma unção com óleo, nós estamos sendo separados. Quando nós vamos à convenção e vamos ser ungidos ali para pastores, nós recebemos uma unção na cabeça, que significa o quê? A separação para o ministério. Então nós vemos a consagração, a unção com óleo para sacerdotes, para reis, né, como nós lemos aí em 1 Samuel 16, e para objetos. Quando nós trazemos algo aqui, irmãos, para consagrar, e nós abençoamos algo que é adquirido com o dinheiro de dízimos e ofertas, e nós trazemos para a casa do Senhor, né, nós ungimos e abençoamos utensílios para uso na cozinha, as bandejas da Santa Ceia, quando a gente compra, né, a botija que coloca ali o óleo, o azeite. Irmãos, essas bandejas não é para depois usar num churrasco. Ela é consagrada e separada a Deus para o serviço na casa do Senhor. Um instrumento que a gente adquire para a casa do Senhor, ele não pode ser usado para tocar só para contrariar. Ele é comprado e separado e ungido para tocar para o Senhor. Separado. Por isso nós ungimos com óleo. Outro significado. Outro sentido é para cura. Nós vemos na Bíblia que o óleo ele era usado para cura de feridas, para cura de enfermidades, tanto externas como internas. Né? Nós vemos ali, lá em Tiago, capítulo 5, verso 14, diz o quê? Está alguém doente? Chame os presbíteros, eles ungirão com óleo e ele será curado. Não é? Olha lá, ó. Alguém está doente?
chame os presbíteros da igreja, para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. É a unção para cura, é a unção para o cuidado. Quando nós lemos a história do bom samaritano, nós vemos ali o judeu todo rebentado, todo quebrado, todo machucado no chão, e ele diz que ele pega e leva ele ali, e esse judeu, ele é cuidado com o quê? Com óleo, ungido com óleo. Para quê? Para que as feridas vão cicatrizando. Então, um outro sentido é para a cura, para o cuidado. É o cuidado do Senhor conosco. O cuidado que Deus tem comigo e com você. Quantas feridas internas que o Senhor cura nas nossas vidas, com o óleo precioso que Ele derrama sobre nós. É a unção. É a unção que restaura, é que cuida, que cura, que restaura a nossa vida. E o terceiro é a presença e o poder do Espírito Santo. Então nós somos ungidos para ser revestidos. Nós lemos aqui que a partir do momento em que o rei Davi, que Davi foi ungido rei, irmãos, ele não foi dali, daquele dia, daquela tarde na casa de Jessé, em que ele foi ungido rei, ele não saiu dali para o trono. Sabe o que ele saiu dali? Não sei nem se ele almoçou, mas ele voltou para o pasto, porque as ovelhas estavam no pasto. Ele voltou para o trabalho. Desse dia até o dia em que ele subiu no trono, foi mais ou menos uns 30 anos depois. Mas a Bíblia diz que naquele momento em que ele foi ungido, ele recebeu o poder para ser rei. Ele recebeu a capacitação, o revestimento, para quê? Para ser rei. E a unção é essa. Recebeu? Nessa noite nós vamos ungir com óleo. A unção de mais que vencedor. É a unção para quê? Para ser mais que vencedor. Então tome posse. Se a tua vitória vai chegar amanhã, se a tua vitória vai chegar daqui a um mês, se a tua vitória vai chegar daqui a um ano, eu não sei. Mas eu sei que ela vai chegar se você tomar posse da unção que você recebe hoje. Irmãos, a Bíblia descreve Davi como um moço bonito, não como um moço forte. Por que eu sei que ele não era forte? Porque quando ele chega no momento de enfrentar Golias, eles colocam a armadura do rei sobre ele, e a Bíblia diz que ele não conseguia andar. Ele não conseguia erguer a espada do rei. Qualquer um dos irmãos de Davi que fosse colocada a armadura do rei neles, eles iriam andar, porque eles eram adestrados para isso, eles eram treinados para isso. Davi não. Davi não era treinado para isso. E não é só questão de um porte físico, porque às vezes já viu o magrelinho forte que levanta que carrega o saco de cimento na cabeça? Tem isso aí. Não é só quem tem músculo. A pessoa às vezes não tem uma estrutura grande, mas ele tem muita força. E não é o caso de Davi, porque Davi não conseguia andar com a armadura do rei. E aí eu pergunto para você, como que um menino bonito, fraquinho de tudo, lidera um bando de bárbaros mercenários? Ali tinha assassino, tinha ladrão, tinha de tudo. E um menino bonito lidera uma gente desse jeito. Isso é natural? Não, irmãos, isso é sobrenatural. Sabe por que ele liderou? Por conta da unção
o Senhor derramou sobre ele. E aí ele vai, irmãos, ele não tinha treinamento de guerra, mas a Bíblia diz que todas as batalhas em que ele lutou, ele foi vencedor. Sabe por quê? A unção que estava sobre ele. Lembra o que dizia lá no versículo 13? Que fala assim, ó: a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Liderou bárbaros, venceu batalhas. Ele era o esquadrão, ele era o chefe do esquadrão que resolvia o problema. Se alguém invadisse uma fazenda, o fazendeiro ia lá, contratava eles, eles iam lá e tiravam a turma que invadiu. Se um reino precisava de ajuda, contratava eles para ir lá lutar com eles, e eles saíam vencedores. Porque o Davi era o melhor soldado? Não, porque a unção de Deus estava sobre ele. O que você tem feito com a unção que tem sido derramado sobre a sua cabeça? Você não pode receber uma unção com óleo hoje de mais que vencedor, que vai te capacitar para ser mais que vencedor, que vai te dar autoridade e legalidade para ser mais que vencedor, e sair embora dizendo assim: eu não sou, eu sou um coitado, ninguém me ama, ninguém me quer, isso está difícil demais para mim, nem vou tentar porque eu não vou conseguir, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu não... Saia daqui nessa noite, cheio de autoridade, dizendo: eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor pelo aquele que me ama, pelo aquele que me amou. Aleluia. Davi foi ungido para governar. E do dia em que ele recebeu a unção, ele passou a governar. Não no palácio, mas em todos os lugares em que ele estava. Em todos os lugares que o rei Davi chegou, mesmo antes de ser rei, ele chegou para governar. Ele chegou para liderar. Ele chegou para vencer. Ele chegou por cabeça e não por cauda. Ele foi colocado por cabeça. Coloca para mim aí, João, Romanos capítulo 8, verso 36. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para um matadouro. Está falando de mim e de você, e por conta do Evangelho, por conta da palavra de Deus, por conta de servir ao Senhor, nós somos levados ao matadouro todos os dias. Todos os dias nós temos tribulação, todos os dias nós temos angústias, todos os dias nós temos problemas. A palavra de Deus diz assim, que ao nosso derredor estão os demônios furiosos conosco, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor nos guardando. Quer dizer, é maior o que está conosco. Nós somos sujeitos a aflições, nós somos sujeitos a problemas, nós somos sujeitos a dificuldades todos os dias. Agora coloca o verso 37, Ju. Mas, apesar de tudo isso, apesar do problema, da dificuldade, apesar de nós sermos entregues ao matadouro todos os dias, apesar do diabo vem tentando nos derrubar em todo o tempo, apesar de tudo isso, somos até a hora que você acreditar, somos por meio daquele que nos amou.
aquele que nos amou primeiro, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para que nós pudéssemos ser mais que vencedores. Olha, ele está dizendo: você entregue todo dia a morte, você entrega todo dia a aflição, você entregue todo dia, mas há uma unção sobre a tua cabeça, aleluia, unção que te capacita para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, aquele que nos amou. Aleluia, glória a Deus. Que nós possamos tomar posse dessa unção e crer: o Senhor está conosco. Nessa noite nós vamos receber uma unção para ser mais que vencedores, em nome de Jesus. E tudo aquilo que você colocar as mãos para fazer, faça crendo que o Senhor te coloca por cabeça e não por cauda, que o Senhor te coloca para ser mais que vencedor. Ah, mas você falou isso e deu errado. Continua tentando, irmãos. Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Todos os dias nós somos entregues como ovelhas no matadouro, mas o Senhor está conosco em todo o tempo e nos dá a vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Aleluia, glória a Deus. Chamar um ministério de louvor aqui. Nós vamos ungir você. Aí o pastor Luiz, pastora Silvana, pastor Ivonete, a senhora vai... E nós vamos te ungir. Antes disso, feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero fazer uma oração, e em seguida eles vão estar cantando. E você sai do seu lugar e você vem receber a unção. Unção de mais que vencedor. É óleo derramado sobre a tua cabeça que te separa para ser mais do que vencedor, que te consagra para ser mais que vencedor, que põe sobre a tua vida o cuidado de Deus para ser mais do que vencedor, e que derrama poder sobre a sua vida para ser mais do que vencedor pelo aquele que nos amou. Aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos na tua presença nessa hora, nessa noite, colocando as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Pai, nós queremos nos derramar na tua presença nessa hora. Pai, em nome de Jesus, colocar diante de ti as nossas limitações, Pai, em nome de Jesus, as nossas fraquezas, e receber de ti, ó Pai, a unção com óleo, ó Pai, a unção com óleo que nos separa para ti, Senhor, nos consagra para ser mais que vencedores. Pai, em nome de Jesus, a unção que nos reveste de poder, para que nós possamos ser, ó Pai, mais do que vencedores na tua presença. Vem lutas, vem dificuldades, todos os dias nós somos entregues, mas Senhor, o Senhor é conosco, mas o Senhor está conosco, o Senhor é a nossa ajuda, o Senhor é o nosso auxílio. Aleluia, a unção que fez de Davi aquele moço, aquele menino, Pai, ser um grande rei, ser um grande general do exército, ser aquele que rompe, aquele que faz o sobrenatural com o Senhor, aquele que destrói fortalezas. O Senhor, ó Pai, era sobre Davi por conta da unção. Pai, seja conosco por conta da tua unção sobre nós. É unção de mais que vencedor, é unção de mais que vencedor. Nós tomamos posse nessa noite. Cremos e recebemos do alto em nome de Jesus. O Senhor nos conhece e o Senhor nos faz mais que vencedores em nome de Jesus. Sai do teu lugar, vem aqui receber a unção em nome de Jesus.
achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou no seu altar para servir, 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 para servir. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar. Nós já estamos encerrando.
Amanhã começa o Acampa Dentro das crianças juniores. Amanhã à noite, você que fez a inscrição do seu filho, você já tem as informações para estar aqui. Nós vamos estar orando, abençoando esse evento em nome de Jesus. Amém? Vencendo gigantes, baseado em 1 Samuel 17. É o próximo capítulo. Amém? É o próximo capítulo. É ungido, depois derruba gigantes. Fala para o seu irmão assim: você também. Você foi ungido hoje. Amanhã você derruba gigantes. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E domingo, às 19 horas, nós temos aqui o culto. É o culto do amigo. Então convide alguém. Convide um amigo para estar aqui. Amém? Para estar aqui cultuando com você. Amém? E nós vamos orar para que o Senhor quebrante o seu coração para convidar e quebrante o coração do amigo para aceitar. Amém? Em nome de Jesus. E vai ser uma grande bênção, é às 19 horas. Junto nós vamos ter a ceia do fortalecimento. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Se você ama mesmo o amigo, você convida. Amém? Convide ele para estar aqui, convide ela para estar aqui. Ouvir uma palavra, ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus nessa noite, vamos colocar de pé, agradecer ao Senhor por essa noite. Olá, tudo bem com você? Sou o pastor José Aparecido Romano, mais conhecido como pastor Zezinho, aqui da igreja sede, da região 574, São Carlos, São Paulo. Quero agradecer você por ter participado e também assistido, essa palavra maravilhosa de missões para a tua vida. Espero que Deus tenha falado com você e aproveito para convidar você. Venha no nosso culto presencial, Rua João Antônio Boni, 440, Vila São José, São Carlos, São Paulo.